Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para nós nos encontrarmos ao redor da palavra de Deus. E hoje nós vamos nos encontrar ao redor da mensagem Quais são as obras de Deus, baseada em Zacarias capítulo 14, a respeito da luz do entardecer. Algo muito impressionante com essa mensagem é a exatidão e a precisão dela em relação à Bíblia. E os acontecimentos que nós vimos no ministério do Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui sobre a terra, profecias que estavam dentro da Bíblia e que só puderam acontecer na primeira vinda e aqui também na segunda vinda. Profecias que mostram o quanto a Bíblia é verdadeira e o quanto essa mensagem é vindicada pela Bíblia de acordo com a profecia. Veja, temos o aparecimento do grande pilar de fogo que guiou o povo no deserto e também apareceu para Saulo. Se não fosse o aparecimento dele aqui, em nosso tempo, fotografado, documentado, nós até poderíamos dizer que a Bíblia não pode ser explicada, não pode ser entendida e assim por diante. Mas, com o surgimento do pilar de fogo, nas reuniões do anjo de Malaquias 4, e fotografado em sua cabeça, para provar o que disse a Bíblia, e de que essa mensagem é totalmente vindicada pela Bíblia, e que essa mensagem por si só também mostra o quanto a palavra de Deus é exata, e ninguém pode acrescentar ou tirar nada. Então vemos o cumprimento da Escritura. Somos um povo privilegiado, um povo abençoado, porque aquilo que nós lemos nas páginas da Bíblia tem se cumprido bem nesses dias, para trazer a nós a segurança. Veja, a fé genuína de que no que é verdadeiro nós estamos. Então, Zacarias capítulo 14, referindo-se à segunda vinda de Cristo, referindo-se a Apocalipse 19, ao estabelecimento do reino messiânico sobre a terra, e mostrando os acontecimentos que antecederiam essa grande batalha do Armagedon, e o que estaria fazendo o Senhor Jesus Cristo no meio de sua igreja. Veja, Zacarias 14, verso 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Ou seja, aqui, onde o sol estava se pondo, aqui no ocidente, justamente no tempo do entardecer das eras da igreja, veja lá, Odisseia, a última era. Veja, no tempo da tarde haverá luzes a profecia. Então nós estamos vivendo, esse é o ocaso da história, é o ocaso da igreja, é o ocaso do sol, é o ocaso de profecias. O fim. Veja, tudo está chegando ao fim. Estamos vendo terremotos em vários lugares. Veja, a última praga foi a praga espiritual. Veja, por isso estamos num tempo de apostasia, e por isso que o mundo está como Sodoma e Gomorra. A razão pela qual o mundo está nesse estado decadente, deplorável e imoral é por conta da morte espiritual da humanidade. Essa é a última praga que cairia sobre a humanidade, porque Apocalipse e Mateus 24 falam de pragas, e não somente pragas no estado natural, mas sim pragas no estado espiritual. 200 milhões de demônios foram soltos, estão sobre a terra, veja, abrigados na Babilônia de Apocalipse 18, que tornou-se morada de todo espírito baixo e imoral. Por isso nós estamos vendo injustiça, paganismo, apostasia, decadência moral, decadência espiritual, decadência da família, por conta da morte espiritual. As pessoas jazem no maligno. Ele é o Deus dessa era maligna. Satanás tem cegado o entendimento das pessoas. Por quê? Porque esse é o tempo da morte espiritual. Mas, para a semente eleita, haveria um grande sinal, haveria luz no entardecer. O mesmo Jesus que andou aqui há 2000 anos atrás, estaria aqui no tempo do fim, para vindicar a palavra, para mostrar o poder da sua ressurreição,
para mostrar que ele está vivo entre seu povo e no seu povo. Então veja a mensagem, quais são as obras de Deus, parágrafo 15, citando Zacarias. Veja, e agora gostaríamos de saber o que o profeta disse nas Escrituras. Chegará um dia em que não será considerado nem dia nem noite, mas ao entardecer haverá luz, Zacarias. E eu acredito que há uma canção que algum poeta compôs uma vez, A Luz do Entardecer. A civilização viajou geograficamente. Ela começou no leste e veio para o oeste, até chegarmos agora na costa oeste. Veja, uma noite, veja, o Senhor querendo, gostaria de falar sobre quando o Oriente e o Ocidente se encontrarem. Veja, se formos mais longe, iremos para o leste novamente, pois cruzamos bem ao redor do continente, ao redor do globo, ou seja, a luz voltando lá para o Oriente outra vez, voltando para Israel, de onde veio a luz, a primeira luz, veja, há 2000 anos atrás. Agora vemos então que o Filho da Luz se levantou no leste, Jesus, o Filho de Deus, e o Filho viajou por essa chamada era cristã. Assim como o sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente, a civilização também veio do Oriente para o Ocidente. Quando a Bíblia foi escrita, a América nem havia sido descoberta ainda, mas a profecia já falava de que haveria luz no entardecer. Essa é a profecia. E agora cremos que o Filho está se posicionando. Se vocês apenas pudessem, e eu sei que vocês o fazem, ouvir os noticiários e jornais e assim por diante, e vocês verão onde a civilização nos tem trazido para essa era atômica e assim por diante, de modo que vemos o sol da civilização se pondo, o Filho, a luz da igreja está se pondo, e bem, acredito que quando o sol começa a brilhar no horizonte leste, é o mesmo sol que se põe no horizonte oeste. Tivemos 2000 anos, veja, o dia da igreja, e nesses 2000 anos nós temos sido um dia em que o profeta disse que não era nem dia nem noite, tem sido um dia sombrio. Tivemos luz suficiente para fazer grandes coisas para o Senhor, crer nele, aceitá-lo como nosso Salvador pessoal e ter grandes igrejas e grandes escolas. Veja, e formar grandes ministros para o reino de Deus. Fizemos muitas obras de caridade e assim por diante, mas ainda assim não vimos a luz exatamente como era no princípio, até recentemente, nos últimos 30 ou 40 anos. A luz apareceu. E o mesmo Espírito Santo, no mesmo movimento que moveu a primeira igreja no Oriente, no povo oriental, veio no tempo estabelecido ao povo do Ocidente, trazendo o mesmo Evangelho, isto é, o Evangelho completo e a plenitude do poder da ressurreição de Jesus Cristo. E estamos vivendo no cenário do Filho e à luz do Evangelho, como foi criticada e ridicularizada no seu início, no início do seu primeiro resplendor sobre o povo oriental, receberá o mesmo tipo de crítica à medida que se estabelece do povo ocidental. Mas o mesmo Jesus que abençoa as pessoas no Oriente com sua aparição pessoal, está abençoando as pessoas na forma do Espírito Santo entre os ocidentais. O próprio Jesus disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Veja, disse ele, falando aos judeus, certamente eram os gentios. Mas agora, nas Escrituras também lemos que está escrito em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, Hebreus 13:8, veja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está aqui, na forma de Espírito Santo, na Califórnia, onde a mensagem estava sendo pregada. Ele tem que ser o mesmo em primeiro, o melhor em princípio, o mesmo em poder, o mesmo em atitude, exatamente o mesmo Jesus. Só que ele está na forma espiritual, operando através de uma igreja ou um grupo de crentes, manifestando-se da mesma maneira que ele fez através de seu corpo, ou de um corpo. Deus, manifestado em carne no Filho, chamado Jesus, e ele é o mesmo. Por isso Jesus disse: eu vou, mas eu volto. Veja, o Espírito de verdade que habita convosco e estará em vós. Veja, Jesus disse:
eu estarei convosco e até o fim dos séculos. Veja, agora, essa é a grande escritura para esta hora, da manifestação da luz. Veja, aqui no entardecer, o mesmo Filho, a mesma palavra, os mesmos sinais, as mesmas obras e as mesmas maravilhas, para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a Bíblia não é um livro de ficção, que ela é a palavra, ela é a autoridade, ela é Deus em forma de palavra. E esse Deus em forma de palavra, o Deus do haja, não pode falar algo e aquilo não vier a se cumprir. Veja, estamos no dia de Sodoma. Veja, corrupção total. Veja, uma geração má e adúltera pede sinais. Jesus disse uma geração. Não é apenas uma pessoa má, é uma geração. Nós estamos vivendo em meio a uma geração má e adúltera, como foi nos dias de Sodoma. Quando a Bíblia fala de uma geração, ela se referiu a Enoque. 2 de uma cidade, ela se referiu a Josué e Caleb. Então, nós estamos vivendo no tempo em que uma geração inteira de pessoas degradadas, desgraçadas, miseráveis, pobres e nus, e não sabem, e que colocaram Jesus para fora. Por não compreender as Escrituras, mas não apenas isso, porque foram seladas com a marca da besta e receberam a morte. Morte significa separação total de Deus. E essa morte é morte espiritual. Por isso o cavaleiro do cavalo amarelo, a cor da morte, uma cor doentia, veja, cavalgando, veja, levando todos agora à morte espiritual através da grande meretriz e as suas filhas. Tal a mãe, tal a filha. A mãe prostituiu-se, quebrou seus votos matrimoniais, veja, e nessa prostituição ela gerou filhas, e as filhas são iguais à mãe, veja, metidas em credos e dogmas, e assim por diante, invalidando a palavra. Veja, a última praga que caiu no Egito foi morte física. E agora, a última praga aqui no Egito espiritual, na Babilônia, a morte espiritual. Mas isso não invalidou a palavra. Haveria luz no entardecer. Quais são as obras de Deus? É crer naquele que Deus enviou. E nós temos crido no anjo de Apocalipse 10:7. Temos crido na aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Ele deixou o santuário celestial. Ele tomou o livro de redenção, um livro de propriedade, um título que Adão havia perdido, e desceu em Apocalipse 10. Veja, e essa luz sobrenatural pôde ser fotografada para identificar o Filho, de acordo com a profecia, pois a Bíblia dizia: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Deixe aí o seu comentário, mesmo que você não gostar. Para mim está tudo bem. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.